Fala galera, aqui é o Pastor Renan, sou pastor de jovens aqui na Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Mourão e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a mulher mais cancelada de todos os tempos, a mulher que foi 4 vezes cancelada na sua época, no seu período, de que forma Jesus lidou com ela. Só que antes de falar especificamente do texto, eu gostaria de falar um pouco sobre essa cultura do cancelamento que nós estamos inseridos hoje. A cultura do cancelamento é um movimento que partiu das redes sociais com o intuito de calar, de banir, de excluir e até muitas vezes, e até na maioria delas, de prejudicar pessoas que têm um comportamento inadequado ou um comportamento tóxico segundo os padrões de determinado grupo. A cultura do cancelamento ela é muito usada, é um artifício muito usado, principalmente em luta pela defesa das minorias. Então, um exemplo. Uma pessoa, um artista, ela tem uma atitude, uma fala, uma frase, um comportamento racista e essa pessoa passa a ser cancelada pelas pessoas a ponto de perder a sua rede social, de modo que as pessoas enchem a sua caixa de mensagem com mensagem de repúdio, de ofensa contra determinada atitude, muitas delas erradas sim, da pessoa, mas a forma deste grupo trazer justiça é cancelando a pessoa das suas mídias, ou seja, se ela é um artista, ela passa a perder os seus contratos publicitários, ela perde o seu emprego, ela perde algumas oportunidades em vista pelo comportamento ruim que ela teve. Só que o problema disso é que isso vai tomando umas proporções um tanto quanto estranhas. Por exemplo, eu estava lendo agora à tarde no site da BBC que um empresário na cidade de Minnesota, ele foi cancelado e houve uma organização para que ninguém consumisse produtos dele. Ele tinha uma padaria, uma rede de padarias com cerca de 200 funcionários e a sua filha publicou uma ofensa racista e as pessoas foram guerrear contra ele. E ele foi então, pediu perdão, pediu desculpa em nome da filha, demitiu a própria filha que trabalhava naquele local e mesmo ele se retratando, demitindo a sua própria filha, não foi o suficiente para conter o ódio deste grupo. Essas pessoas continuaram mandando mensagens basicamente proibindo as pessoas de consumir, denegriram toda a imagem do seu estabelecimento. Resultado, este homem faliu uma empresa e 200 pessoas perderam o seu emprego. Eu te pergunto, de fato é uma luta válida, é uma luta coerente ou é uma irresponsabilidade? Será que este é a maneira correta de buscar justiça, promovendo a injustiça para outras pessoas? Só que a internet sempre foi esse campo de ninguém, onde as pessoas livremente podem falar suas atrocidades. Aliás, o reverendo Augusto Nicodemos diz que o Facebook, o YouTube, as mídias sociais, elas muitas vezes são o castelo dos covardes. Ou seja, as pessoas ficam enclausuradas dentro das suas casas, falando do que bem entendem, hoje cancelando as pessoas de maneira que elas mais desejam, despejando ódio contra os demais. E eu estava vendo agora à tarde também uma notícia que me trouxe estranha, entendendo um pouco do assunto, e uma delas que me chamou a atenção foi de uma atriz global, se não me engano, chamada Alessandra Negrini, que ela foi cancelada simplesmente porque no carnaval ela usou uma roupa de índio, e isso seria apropriação cultural. Ou seja, hoje a pessoa não pode mais nem se vestir de determinado grupo, a pessoa não pode ter mais o cabelo de determinado grupo, que ela está se apropriando culturalmente. Essa mulher foi cancelada, teve várias mensagens de ódio contra ela, e mesmo se a pessoa vem e se retrata, as pessoas continuam ali despejando seu ódio. Ou seja, isso tem perdido um tanto quanto do controle, tem ficado bizarro, porque não tem coerência alguma nesses cancelamentos. Então o problema da cultura do cancelamento é também que as pessoas passam a cancelar os outros segundo os seus valores morais, ou a falta, desses valores. E isso pode ser extremamente perigoso, porque isso vai ficar de acordo com a cultura atual. Lembrando que no passado as pessoas matavam hereges, matavam bruxas e o povo aplaudia aquilo. O povo se deliciava com aquele linchamento. A cultura do cancelamento nada mais é do que isso. O povo, nesse linchamento, o povo
adora, o povo se delicia em ver que ele promoveu justiça com as próprias mãos, que ele está vendo que outro ser humano que estava no poder perdeu totalmente seu poder e foi ali linchado, perdeu o seu emprego, perdeu o seu status. Isso é ótimo para esse tipo de gente. A natureza humana se delicia com isso. Eu estava vendo também um vídeo essa tarde sobre o filósofo chamado Luiz Felipe Pondé, quando ele diz a respeito do assunto que as pessoas gostam de cancelar as outras para se sentirem puras. Há um grau de moralidade maior. Se eu defendo uma causa, seja contra o racismo, contra o machismo, seja lá qual for a minha causa, eu dou um senso que eu sou maior, humanamente falando, do que os demais. Eu sou uma pessoa mais pura, eu sou uma pessoa mais justa do que as demais. Só que não levam em conta que é a moralidade deles e que, inclusive, muitas das vezes, leva essa moralidade trazendo ódio para outros grupos, guerreando com outros grupos, difamando outras pessoas. Já vi cancelar pessoas de maneira errada. E aí? E o prejuízo emocional, financeiro que aquela pessoa teve? Como que fica? Por exemplo, também a questão do cancelamento hoje passa a ser muito perigoso, porque um pastor que pregar contra o homossexualismo, por exemplo, e fizer isso tendo uma posição coerente, uma posição bíblica, respeitando de fato o homossexual, não incitando o ódio, certamente esse pastor será hostilizado, será cancelado de uma forma totalmente odiosa, porque a cultura do cancelamento, ela quer nos calar. Ela quer simplesmente dar um basta, um cala-boca na opinião contrária a esse tipo de grupo. Então, enquanto cristão, o meu compromisso não é com movimentos de fato que surgem na humanidade. O compromisso do cristão é um compromisso sempre com as escrituras, um compromisso sempre com a Bíblia. Então, de que forma Jesus responderia essa cultura do cancelamento? E de que forma também Jesus lidaria com uma pessoa que foi cancelada? Bom, para mim falar a respeito deste assunto, vou pedir para você clicar nesse segundo vídeo, onde lá eu vou estar falando a respeito do relacionamento, do encontro que Jesus teve com uma mulher que foi 4 vezes cancelada.